Titulação não veio, né? Só que... Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa, aqui da Rede Super de Televisão. Eu sou o Lincoln Portela e é sempre um prazer muito grande ter você conosco. Nosso tema é autismo. Para participar do debate, recebemos dois convidados. Doutora Gisele Furró, pós-doutora em Filosofia e Farmacologia pela UFMG, doutora em Biologia Celular, professora e pesquisadora também da UFMG. E o biomédico Flávio Freitas, bacharel em Biomedicina, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas pela UFOP. Atualmente, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Neurociências pela UFMG.
Venha conversar conosco, participe fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração. Estamos ao vivo pelas redes sociais da Rede Super, YouTube e Facebook. Doutora Gisele, muito obrigado por sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer também, doutor Flávio. Prazer tê-los conosco aqui. Lincoln, obrigado pelo convite também. Prazer muito grande. Falando sobre autismo, 3 milhões de pessoas, pelo menos no Brasil, diagnosticadas. Doutora Gisele, e no mundo? Como é que anda o autismo em nível mundial? No mundo, a gente percebe uma crescente. Se a gente pega nos anos 2000, nós tínhamos uma criança para cada 200. Hoje em dia, nós temos uma criança para cada 100, e uma estatística do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos já fala sobre uma criança a cada 36 crianças com autismo. Isso hoje, atualmente. Mas existe ainda uma projeção de que aproximadamente em 2050, e esse é um dado de assustar, de que em 2050 nós tenhamos uma criança com autismo para cada criança neurotípica. Difícil. Difícil. Doutor Flávio, me diga uma coisa, tem alguma coisa a ver com alimentação, tem alguma coisa a ver com estresse, com trauma? Como o senhor poderia compartilhar conosco? Que o autismo ele é multifatorial, né? Então, o ambiente que envolve a criança, que envolve a mãe daquele indivíduo, tende a contribuir. Um dos fatores que a gente vem acompanhando é principalmente a alimentação, né? A alimentação ela é responsável por desencadear um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, muitas vezes, tende a contribuir para uma neuroformação. É muito engraçado quando a gente fala sobre alimentação, porque isso não é apenas para o TEA, não é apenas para o autismo. Dados mostram que, no decorrer da vida, se a gente tem um consumo exacerbado de carboidrato, de açúcar, de glicose, a gente pode ter também prevalência de Parkinson, de Alzheimer. Então, a alimentação, sim, é um fator crucial ali no autismo. Fator genético, doutora Gisele? Sim, já existe, nós já temos trabalhos mostrando vários genes estão envolvidos ali no desenvolvimento do autismo, só que, como a gente observa esse aumento tão prevalente, uma doença por si só, apenas genética, ela não estaria promovendo esse aumento tão acentuado. Então, o que a gente vê é que para que um gene possa se expressar, o fator epigenético, o fator ambiental, ele é muito importante. E um dos fatores epigenéticos mais determinantes é exatamente a alimentação. Ok. A gente sempre se preocupa com a questão filosófica, mas só corrigindo, ela não é doutora em filosofia, mas em fisiologia, né? A gente fica filosofando em casa. É verdade, né? Agora, uma coisa interessante, já as pessoas já começam a perguntar, já no início do programa. Sim, doutor. Uma consideração que é legal da gente falar da parte da genética, que normalmente quando a gente pega um indivíduo que tem o diagnóstico já de TEA, quando a gente pega a árvore genética desse indivíduo, tem um parente próximo que já tem o diagnóstico de autismo, às vezes descobre na clínica quando vai levar a criança, às vezes a gente tem um paciente que não tem autismo, mas o primo tem TDAH, o outro tem epilepsia, então a gente tem uma árvore genética forte carregando esse indivíduo para o diagnóstico. Ok, entrando aqui já na nossa interatividade, Dr. Fábio Miranda, advogado, como saber o grau de autismo, doutora Gisele? Esse é um diagnóstico clínico. Então, esse é um diagnóstico que é feito pelo médico e, às vezes, tem discrepância exatamente porque não existe um marcador fisiológico ou bioquímico, é essencialmente clínico o diagnóstico. Ok, hoje nós estamos aqui com muitas perguntas dos telespectadores e, por certo, o programa será praticamente todo com as perguntas deles e não da nossa produção. A Tereza Cristina, doutor Flávio, tem um neto com autismo. Desde que nasceu, só foi diagnosticado aos 2 anos. Meu filho só veio a perceber porque ele não falava. E aí? Sim. É normal a gente ter o diagnóstico
de autismo em torno de 2 a 3 anos. Então, não foi um diagnóstico tardio. Até porque, por exemplo, ele está com 2 anos. O problema de fala, antes de 2 anos, ele está aprendendo a falar. Ele ainda está começando a comunicar. Então, é meio que impossível da gente ter esse diagnóstico precoce. Como a doutora Gisele falou, a gente não existe um marcador. A gente faz o diagnóstico por meio do DSM, que a gente vê o score. O que é o DSM? Vamos colocar É um manual de diversos... É um manual que a gente consegue traçar diversos distúrbios neurológicos, transtornos, entre outras coisas, baseado no score. De acordo com aquela pontuação, você tende a dizer se o indivíduo tem ou não o autismo. E como fica um pouco subjetivo, entre aspas, é muito difícil a gente fazer esse diagnóstico antes dos 2 anos. Ok. Eu queria Sim, só complementar. é bom. Ainda tem uma outra questão, porque quando o bebê nasce, o cérebro dele não está completamente formado. Por isso que a gente costuma falar que é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque à medida que o sistema nervoso, o cérebro, vai se desenvolvendo, ele pode apresentar aí algum problema que vai culminar ali no diagnóstico. E por isso, esse fator ambiental, principalmente a alimentação, é extremamente importante para que esse neurodesenvolvimento ocorra de forma adequada. Importante. O Daniel Felipe pergunta, o autismo é genético? Nós já falamos sobre o assunto, pode ser eu também, diria né? que também, não apenas genético, mas também. Ok, nosso amigo Marcelo Reis, da cidade de Itabira, que sempre coopera conosco, recentemente vimos casos de suspeita de autismo em pessoas já na fase, passando da adolescência e na fase adulta. Isso é porque não houve o diagnóstico quando criança, doutora Gisele? Possivelmente. E aí, como não houve uma intervenção, porque quanto mais inicial for essa intervenção, melhor vai ser o prejuízo, vamos colocar dessa forma, né? Então, como não houve uma mudança no estilo de vida, ou no tratamento, ou na alimentação, isso foi culminar ali num diagnóstico tardio, que poderia ter sido minimizado se ele fosse feito bem novinho. Quer complementar com alguma coisa, doutor Flávio? Isso que a Gisele pontuou é uma coisa bastante importante, mas a gente também vê no lado da psicologia, no lado da psiquiatria, que a comunidade científica anda tendo um olhar criterioso em relação ao DSM, porque o DSM, como é um manual, ele de 5 em 5 anos ele é renovado. E agora, o indivíduo que antes ele não tinha autismo, hoje ele já é classificado como um indivíduo que tem... Ele pode ser classificado, né? Pode ser classificado como um indivíduo que tem autismo. Então, acabou que a gente está englobando mais transtornos dentro do mesmo caso. O Nox faz uma pergunta, sempre participa conosco. A prevalência do autismo é maior em meninos ou meninas? É maior em meninos. Meninos. E interessante, a gente tem algumas hipóteses a nível científico, né? Por que as meninas são mais protegidas? As meninas, o estrogênio, que é um hormônio feminino, ele deixa o cérebro um pouco mais receptivo às ações da vitamina D. E a vitamina D é importantíssima para toda a parte neural. Como os meninos têm mais testosterona, a testosterona, por sua vez, além de não proteger o cérebro dos meninos, ainda faz com que esse cérebro utilize menos a vitamina D. Tanto é que a gente já sabe também que o autismo é também uma doença autoimune. Então, se eu puder dar um recado, uma dica, tem que cuidar quem tem um diagnóstico ou suspeita de diagnóstico, ou quem está gestante, tem que cuidar muito bem da vitamina D. Vitamina D é essencial. A vitamina D solar, né? Aquela do sol, porque muita gente fala assim, ficar só no comprimido da vitamina D. Vou chupar laranja, vitamina C. É preciso do sol também, né? O sol é a fonte mais eficaz, né? Se uma pessoa conseguir ficar ali 20 minutos no horário de 11 às 16 horas, que é o horário exatamente que os dermatologistas costumam contraindicar, se a pessoa conseguir expor 20 minutos, ela já consegue produzir 20 mil unidades de vitamina D. É o suficiente, mas a gente não consegue isso no dia a dia. Então, as cápsulas ali podem
podem ajudar. Ajudam. Ajuda. Nós temos aqui Felipe Barros. Ele pergunta, doutor Flávio, tem uma filha autista, nível 1 de suporte. Eu também fui diagnosticado aos 32 anos. Isso entra no que eu havia falado anteriormente, né? É muito comum a gente reparar a árvore genética do paciente, da criança que é diagnosticada, e quando chega no consultório o pai ou a mãe, a gente acabar de fazer esse diagnóstico também, porque como ele também tem um fator, uma carga genética um pouco pesada, tende a outros indivíduos da família ter algum tipo de transtorno ou o próprio TEA. Ok. Por falar nisso, como é confirmado o diagnóstico do autismo? Mena Castro pergunta. Acho que nós comentamos um pouquinho, Mas que é um diagnóstico que ele é feito pelo médico, pelo psiquiatra, e aí ele faz ali várias análises, tem os questionários, exames, para que ele consiga dar um diagnóstico clínico, é uma avaliação do médico. Ok. Sabrina Esme, espero que eu não tenha falado o seu nome errado, Sabrina. Ela fala sobre autismo em adultos. Existem profissionais aptos a fazer o diagnóstico de autistas Asperger? Ou não estou... Asperger. Asperger, não veio bem aqui para mim no Brasil. Não tenho, para adulto, não tenho indicação, não tenho. Okay. Com certeza deve ter. Ok. Adriana Tolentino, alguma medicação ou vacina pode provocar o autismo, doutor Flávio? Não. A gente sabe que algumas medicações durante a gestação pode vir a contribuir, como, por exemplo, também o uso de algumas substâncias durante a gestação. O uso de drogas, o uso de bebida alcoólica, o uso de um antidepressivo pode vir a atrapalhar ali o lado comportamental do feto, como o cérebro está em desenvolvimento. Mas até então, uma coisa que fala assim, esse medicamento causa autismo depois que a criança nasceu, não. Ok. Só para complementar, durante a gestação, o uso de ácido fólico tem sido correlacionado ao aumento do autismo, porque era uma prática muito comum anteriormente, e hoje em dia já é indicado usar o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. Então, o ácido fólico, que antigamente se usava, não é bom, ele tem sido associado. Ok, a senhora já respondeu também uma pergunta aqui do Ricardo Batista, a Cristina Veloso. Flávio, qual a característica mais comum e visível para diagnosticar o autismo? Porque agora estamos vendo tantas crianças sendo diagnosticadas. Sim. O principal é interação social, problemas de linguagem, problemas de fala e problemas de concentração, né? Então, normalmente, quando a gente repara em um indivíduo que tem um diagnóstico de autismo, a gente repara que ele tem um TDAH, ele tem uma dislexia, ele apresenta ali uma crise epiléptica. Então, esses sintomas são sinais ali que a gente tende a monitorar. Os pais costumam relatar muito também essa questão, que é muito claro para eles, né, essa questão da ausência do contato visual. Sim. Então, a criança não interage, ela não consegue olhar no olho, às vezes ela não interage com emoção numa comunicação, ela fica mais indiferente, mais quieta, ou nem fala, né? Se tem um atraso da fala, às vezes ela nem vai conversar, nem vai falar. Ok. E uma pontuação, Lincoln, seletividade alimentar. Isso é um ponto que agora a gente está estudando, que a criança que tem autismo, ela tem uma seletividade muito grande. Um exemplo, tem um paciente que ele só come alimentos laranja. O paciente ele só vai tomar o café da marca tal, da embalagem tal. Se não for essa, ele não vai consumir. Ou um pacote de biscoitos. Se você pegar 2 biscoitos e ele não saber qual que é o biscoito que é da embalagem do Mickey, vamos supor, ele não consome. Ele tem uma identificação. Ele tem uma identificação. Okay. É extremamente seletivo. Ok. A Tereza Cristina tem um neto com autismo desde que nasceu, mas só foi diagnosticado aos 2 anos. Eu quero até perguntar sobre a questão dos 2 anos. Meu filho só veio a perceber porque não falava. 2 anos é um momento chave, crucial? Sim, geralmente o diagnóstico é feito entre o 2º até o 3º ano. É o que comumente é feito. Diagnóstico, porque é o período em que a criança já começa a desenvolver fala, então é o período que os pais conseguem perceber, não tem algo
tem algo diferente com meu filho. Aí vão procurar o médico e é feito o diagnóstico. Ok, o Edson Neto pergunta, são necessários ou existem medicamentos para o controle do autismo? Existem alguns medicamentos, como risperidona, e tem alguns... Como a gente está mais na linha da alimentação exatamente para diminuir o uso de medicamento, mas existem algumas classes. Ok, eu sou meio leigo em algumas coisas e às vezes quando a pergunta vem e a pessoa escreve rapidinho ali, eu posso falar a palavra um pouco trocada. Doutora, qual é a diferença, doutora Gisele, entre a crise e a birra do autista? Quero entender isso. Essa expressão é correta? Crise e a birra. Para a gente não tem muita diferença. Eu não sei se no senso, ali na prática, no dia a dia dos pais, não sei, já viu alguma coisa para a gente a nível de estudo não. científico? A gente trata tudo sendo uma crise, né? A palavra birra fica um pouco, talvez, inadequada. Fica. Okay. Eu acho que é um termo mais popular, né? Não é um A gente não pode minimizar o que a criança está sentindo, o que ela está passando, né? Então, assim, às vezes a criança está gritando muito, está em um estresse do desenvolvimento, às vezes a pessoa classifica como birra, mas às vezes realmente a gente não pode minimizar. Porque um ponto muito importante também é que uma criança com autismo, ela sente muito mais o som. Então, qualquer barulhinho para a criança pode ser um ruído muito danoso para ela. Então, cuidado em casa, o nível de estresse em casa tem que se baixar o máximo possível. O máximo possível. Principalmente no momento em que a criança, como ela já tem essa questão da seletividade, o ruído, toda a parte sensorial, né, que envolve o ouvir, o paladar. Então, eu vou dar um exemplo. No momento da refeição, se a gente imagina ali uma família que está conversando alto, televisão ligada, som, aquilo ali estressa muito a criança. E uma criança que já tem dificuldade para comer. Então, um ambiente mais tranquilo, a criança com autismo, ela precisa ter um pouco mais de padrão que uma pessoa neurotípica, então tentar deixar o ambiente mais calmo. Ok. A nossa amiga Silvia Letícia, parabéns a todos da equipe do programa por trazer sempre informações tão importantes. Ela disse também que não poderia deixar de parabenizar o doutor Flávio, estamos muito orgulhosos de você. Então, que bom, né? Raquel Ferreira, poderia falar as diferenças do autismo? Fica um pouco vaga. As diferenças. O autismo, ele é um espectro, né? Por isso que ele é chamado ali de um transtorno do espectro autista. Então, a gente não consegue padronizar, a gente classifica ali com nível leve, moderado, severo, mas a gente não consegue. Dentro do próprio nível, a gente tem um espectro muito grande. Ok, a Francislene Santos fala também sobre o cuidado da família para que a família fique sempre alerta em relação ao diagnóstico precoce. Várias perguntas aqui chegando também. Ruth Tortieri, lá da cidade de João Molevade. Homens e mulheres possuem as mesmas chances de desenvolver o autismo, doutora? Os meninos, os homens possuem de 3 a 4 vezes mais chance de desenvolver o autismo que as meninas. Doutor Flávio, Manuela Cesário, o autismo tem cura? Não, ele não tem cura. A gente consegue minimizar os efeitos dos lados comportamentais, né? Mas não tem cura. Ok. Eric Moreira, gestor público, quais são os direitos e benefícios sociais dos autistas? Doutora Gisele. Bom, algumas coisas estão saindo como a própria identidade, né? Que eu acho que é uma coisa positiva, identificação. Saiu recentemente uma outra política de sessão do cinema, conseguir promover ali pelo menos um percentual de sessão especificamente para autismo. Então já tem, e mais, acho que a cada dia que passa, mais coisa tem sido feita nesse sentido de políticas públicas para incluir, né, uma pessoa com autismo. Ok. Os nossos telespectadores participando, a Adriana Tolentino, ela faz uma recomendação. Tem um filme japonês muito interessante, é de uma advogada autista. Fica a dica do filme, uma advogada extraordinária. E nós temos uma série também que passa sobre alguma coisa assim. Dr. House? Alguma coisa assim, né?
The Good Doctor. The Good Doctor. Bom doutor. É verdade. Ele tem autismo. Bom doutor, não é? Albert Einstein tinha autismo ou é só fábula isso? Não sei. Não há nada nesse sentido. Assim como o Messi, dizem, né? É verdade. Gabriela, Flávia, as pessoas com autismo conseguem viver uma vida normal? Conseguem, perfeitamente. Fazendo todo o acompanhamento, entrando para o lado nutricional, fazendo atividade física, mantendo todo o equilíbrio, consegue sim. Inclusive, a gente vê talentos, eu não vou saber listar todos os nomes agora, mas a gente vê pessoas que conseguem desenvolver grandes habilidades sendo autistas. Sim. Ótimo. A Ana Luísa, ela diz o seguinte: já li estudos relacionados ao autismo com a esquizofrenia por conta de uma perda neural. Tem a ver? Tem a ver. O que acontece? O cérebro, quando ele está em desenvolvimento, quando a criança é bebezinho ainda, a gente produz mais neurônios e depois alguns desses neurônios regridem, a gente chama disso de poda neural. E por isso que o autismo só vai aparecer depois, não aparece ali ao nascimento. E essa poda neural tem sido relacionada com a esquizofrenia, essa perda neuronal. Ok. Zé do Rádio, doutor Flávio, o tratamento é totalmente gratuito pelo SUS, claro, né? É, totalmente gratuito. Políticas públicas no Brasil têm tratado com isso de uma forma mais séria ou ainda... A gente precisa melhorar. Ok. Está evoluindo, né? Está evoluindo, mas sabemos que precisamos melhorar. Tivemos, inclusive, a proibição de fogos de artifícios, né, que foi uma coisa magnífica, que no início era pensado para animais, mas depois eles viram também para a população com TEA, né? Então, está melhorando. O Atlético construiu o MRV, que tem a sala para pessoas com TEA. Então, a gente está vendo que a população, no geral, está começando a mobilizar. Nós não temos esse problema com a torcida do América, porque eu sou americano. Então, a nossa torcida é um negócio muito sério. Porque quando a gente quer ir lá para o estádio, lá para a Independência, a gente lota uma Kombi e vai lá e torce, né? Valéria Paula, boa noite. Por que atualmente o autismo é chamado de TEA? TEA? O TEA é a sigla, né? Transtorno do espectro autista. Ok. Então, aí, para resumir, para não ficar tão grandão. O sargento Eliezer Matos pergunta como saber quando a criança é autista. Vocês já deram essas dicas, acho que mas enquanto pais, acho que tem que ficar muito atento à questão, ao período de fala, se ela está olhando no olho a olho. Acho que se ela é muito seletiva na alimentação, são os pontos principais. E exposição à tela. A gente começa a ver que tem muitos estudos mostrando que a exposição à tela pode vir a ocasionar o aumento da prevalência do TEA. Então, se um indivíduo, a criança, fica muito tempo exposto à televisão, isso é um indicativo, porque o paciente que tem TEA, ele também tem hiperfoco, né? E muitas vezes pode ser devido a isso. É um sério problema, porque as telas têm descansado os pais. Sim. E isso vai trazer um cansaço muito maior. Tem alguns desenhos animados que, não vou citar o exemplo, mas que são hiperagitados. Sim. E a criança fica ali naquele programa de televisão hiperagitado, um determinado programa que tem um animalzão e uma criança, por exemplo. A criança é mais bagunceira. Sim. E o animalzão lá que ele está é mais paciente com ela, mas é grito o tempo inteiro. E a criança exposta a essas coisas é muito complicado, né? Muito complicado. Essa exposição, ela acaba ocasionando um aumento muito acentuado de um dos neurotransmissores, que é a dopamina. Então, a criança está o tempo todo nesse estado de agitação, e, em contrapartida, ela deixa de produzir ali neurotransmissores que podem acalmá-la, né? Então, sim, essa modulação desses neurotransmissores, ela pode ser feita por diminuir tempo de tela, pode ser feita com alimentação, pode ser feita com estímulos mais adequados. Ok. E a Tereza Cristina faz um complemento da primeira pergunta. Não conseguimos atender a todos os telespectadores. Meu neto usa fralda descartável, só toma leite e água. Não aceita
todos os alimentos e frutas, por exemplo, as palavras que ele fala, poucas pessoas entendem ou ninguém entende. A produção deixa algumas dicas sobre como apoiar o desenvolvimento social e emocional de uma criança. E faz uma pergunta: como então fazer esse tratamento, como trabalhar com a criança nesse sentido? Dependendo do nível de suporte, a criança vai precisar ter ali uma assistência de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, de um nutricionista para conduzir a alimentação, porque se a criança é muito seletiva, igual essa mãe colocou, a questão que ela só toma, o filho só toma leite, então o nutricionista vai ter que fazer um trabalho a médio e longo prazo para trabalhar essa seletividade alimentar. Não é um trabalho simples e nem rápido, não. Ok, 1 minuto e temos aqui 30 segundos para uma resposta. A Daiane Ferreira: Flávio, de acordo com os níveis diagnosticados, não sendo tratado, o que pode ocorrer com o passar do tempo? A piora do nível de suporte. A gente pode observar um indivíduo mais quieto, menos introspectivo, com maiores problemas alimentares, que vai gerar problemas metabólicos, problemas ali fisiológicos do indivíduo. Ok. Posso pedir o Instagram de vocês? Claro, é um prazer. Inclusive, eu coloco muita coisa de autismo. Espero poder ajudar as pessoas que estão aqui fazendo as perguntas. Então, por favor, vai ser um prazer interagir. Ali, ok? Dr. Flávio, também Instagram, já está ali também, ok? E a Sabrina Esme, ela elogia o programa e fala: crise sensorial não é birra. Sério isso. Muito obrigado por sua participação, doutor Flávio, doutora Gisele, muito obrigado. Eu que agradeço novamente Foi o convite. pai bola aqui, estresse, mas um bom estresse, né? Muito bom. E para você que participou do nosso programa Super Conversa, muito obrigado. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço para você e até lá.